Boa noite, meus queridos. Aqui é o Kevin de novo de Biologia, aqui no Tudo Mastigado, legal? Vamos aí caminhando mais próximo para sua aprovação aí hoje, queridos, tá? O que a gente falou aula passada? Aula passada a gente falou de divisão celular, legal? Falamos de mitose, né? Mais focado ainda na intérfase e posteriormente focaremos na mitose, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas organelas que caem muito, tá? A gente não vai falar de todas as organelas que existem, a gente vai falar de algumas organelas que são mais recorrentes, ok? E como sempre, queridos, para começar a nossa noite bem, não é isso? Parece ali, bota ali a questão pra gente, por favor. Queridinhos, questão 5, lá do seu material. Se você ainda não tem esse material, pode pegar esse material aí, queridos, tá bom? Baixe esse material e divirta-se com ele, que ele tem muita informação legal e tem muito exercício legal para vocês treinarem aí em casa, beleza? Mas olha aqui, queridos, questão 5. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos no meio de culturas de crescimento. Peraí, polímeros comestíveis provavelmente vai ser o quê, queridos? Proteínas, concorda comigo? Mas vamos lá. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. E aqui ele está colocando aqui núcleo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e mitocôndria. E aí vem para mim, queridos, vem aqui para mim. O que acontece? Quando a gente olha uma célula, tá? Essa célula, ela vai ter diversas organelas. Dentro dessas organelas, você tem, por exemplo, essa organela aqui, ó, tá vendo? Essa organela aqui é que exatamente a gente chama de núcleo, certo? Lembra-se que o núcleo, certo? Lembra que o núcleo, queridos, ele é recoberto por uma membrana que a gente chama de carioteca. Certo? E nesse núcleo está guardado o seu material genético, seu DNA. Como a gente falou, queridos, a nossa célula, você tem o DNA basicamente igual, 2N, igual a 46% se for uma célula humana. Beleza, se for uma célula de algas, vai ter ali a quantidade de cromossomos que uma microalga tem, certo? Mas o que a gente vai perceber é o seguinte, queridos, o núcleo não tem como ter mais núcleo ou menos núcleo, certo? Normalmente o núcleo permanece a mesma quantidade. Tanto que se você analisar na questão, quer ver? Mostra a questão aqui rapidinho, Na hora que você analisar aqui, ó, analisa a linha núcleo. Você percebe que o núcleo, ele é igualzinho para todas elas? Então ele não vai ser um favor, ele não vai ser uma coisa o quê, gente? Diferencial pra gente. Núcleo é núcleo, pronto, acabou. Perfeito? Volta aqui para mim, queridos. Lembra-se que na aula passada a gente falou do nucleolo, que era aquela parte escura assim? Normalmente esse nucleolo ele fica, por exemplo, aqui, ó. Dentro do núcleo tem uma estrutura que a gente chama de núcleo, certo? O núcleo, queridos, ele tem uma alta quantidade de RNA ribossômico. Cuidado, isso aqui não é um ribossomo ainda, tá bom? Mas é um RNA ribossômico que posteriormente vai virar um ribossomo quando ele for complexado e amadurecido, tá ok? Queridinhos, o que vai rolar? O que você vai perceber aqui? Preste atenção. No texto, lá no item, ele falou retículo endoplasmático, certo? O retículo endoplasmático é exatamente essas duas estruturas que eu tenho aqui. Tá percebendo? Você percebe que esse retículo endoplasmático, ele está sem bolinhas e esse retículo endoplasmático está com bolinhas? Cada bolinha dessa, queridos, a gente chama de ribossomo. Certo? Esses ribossomos eles podem estar no retículo endoplasmático, tal como eles podem estar livres no seu citoplasma, ok? Esse ribossomo serve para quê? Para a produção de proteínas, certo? O retículo endoplasmático sem ribossomos, a gente chama ele de liso, então a gente chama ele de retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso, queridos, ele está muito ligado, por exemplo, com desintoxicação e aquela produção de gorduras, produção de ácido graxo do seu corpo, tá ok? E aí, você vai pensar em duas coisas, queridos. Presta atenção, se o cara ele é rico, certinho, ou desculpa, se a funcionalidade deles, uma das principais é desintoxicação, querido, você vai ter muito retículo endoplasmático aonde? Em células que praticam desintoxicação. Por exemplo, na gente, tá bom, humano, certo? No item está falando de alga, nada a ver. Mas na gente humano, a gente vai ter células com muito retículo endoplasmático lá no
fígado, certo? No fígado, que é o órgão da sua desintoxicação, você vai ter um retículo endoplasmático liso muito grande dentro dessa célula, certo? Ainda assim, queridos, esse retículo endoplasmático liso, ele pode assumir uma funcionalidade de ser um reservatório de cálcio lá nas células musculares. Tanto que a gente até muda o nome dele na célula muscular, a gente chama ele de retículo sarcoplasmático, tá bom? Mas ele vai servir justamente para guardar o cálcio dentro dele, certo? Então ali vai ter uma grande quantidade de cálcio, uma pouca quantidade de cálcio no citoplasma. Isso é muito importante porque lembra que quando tem cálcio tem contração muscular, legal? Então é legal você controlar essa quantidade de cálcio no citoplasma, senão o seu músculo fica contraindo toda hora, perfeito? Além disso, querido, você tem esse retículo endoplasmático que tem ribossomos aderidos, é o que a gente chama de retículo. E aí, preste atenção, queridos, o nome, retículo, de novo, mesmo nome, endoplasmático, rugoso, ou até mesmo granuloso, não tem problema, certo? E esse retículo endoplasmático rugoso, queridos, ó, pensa no cara, o cara tem ribossomo, não tem? Então ele vai servir para quê, queridos? Para produção de proteínas. E aí um detalhe importantíssimo que vai te fazer ganhar um monte de questões, queridos. Produção de proteína não são todas que são produzidas aqui, e sim as proteínas que são proteínas que ou vão para a membrana plasmática, lembra da membrana? Que tem um monte de proteína dentro dela, então ou essa proteína vai para a membrana plasmática, ou essa proteína ela vai ser proteínas de exportação. Ou seja, na gente de novo, queridos, célula beta do pâncreas. A célula beta do pâncreas, ela produz um hormônio chamado de insulina. Esse hormônio é um hormônio proteico, certo? Se ela produz um hormônio chamado insulina e ele é proteico, significa que eu preciso de uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso para produzir uma grande quantidade de hormônio proteico, certo? Então você vai ver uma grande quantidade, você vai ver um retículo endoplasmático rugoso grandão. Outro exemplo, queridos, que você vai ver, lá nas células de defesa, lá nos linfócitos, você tem o linfócito B. Aí você lembra que o linfócito B, ele recebe o estímulo e aí ele vira um plasmócito. Quando ele vira um plasmócito, é uma célula superprodutora de quê, queridos? De anticorpos. Legal? E esse anticorpo é justamente uma proteína de exportação. O que isso significa para mim, queridos? Que um plasmócito ele vai ter muito, por exemplo, retículo endoplasmático rugoso, porque está produzindo muita proteína para exportação. Legal? Queridinhos, além desses caras aqui, beleza? O que você vai ter? Você vai ter aqui uma organela que a gente chama de complexo de Golgi, que ele também colocou aonde? Lá na sua questãozinha. Complexo de Golgi. Você pode chamar de complexo golgiense, certo? O complexo de Golgi, queridos, ele vai pegar exatamente tudo que vem do seu retículo endoplasmático, seja liso, seja rugoso, certo? O que ele vai fazer, queridos? Ele vai modificar aquilo, então você fala assim, ele vai modificar, certo? Ele vai empacotar, tá vendo? Modificar, empacotar, ele vai endereçar, queridos, para que serve o endereçamento? Para eu falar para onde é que vai, legal? E ele vai secretar. Beleza? Então, o que rola, queridos? Esse cara, ele funciona muito como se fosse um correio, tá? Quando você chegar lá no correio, adianta você chegar e falar assim, ó, eu quero transportar esse giz aqui, você entrega o giz na mão do cara. Não, isso não faz sentido. Legal? O que vai acontecer, queridos? Você vai ter que entregar o giz numa caixinha, e essa caixinha vai ter que estar endereçada, certinho? Então ele vai chegar lá, vai te fornecer uma caixinha, vai te colocar o giz, vai pedir para você endereçar esse giz com CEP, endereço, e aí sim ele vai mandar. Então funciona mais ou menos como o seu complexo de Golgi, certo? Então lembra sempre disso aqui, ó. Ele faz o quê? Ele recebe, certinho, tudo que vem do retículo endoplasmático, ele vai modificar, ele vai empacotar, ele vai endereçar e vai mandar embora. Tchau. Certinho, vai secretar, perfeito? Além disso, queridos, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, ele tem um papel na formação de vesículas que são muito importantes, por exemplo, que a gente chama de lisossomo, certo? O lisossomo, queridos, ele é uma vesícula que ele é cheia de enzimas, tá? Anota isso no seu caderno. Lisossomo está cheio de enzima. Se está cheio de enzima, vai servir para quê, queridos? Para quebrar, para digerir. Certo? Além disso, o seu item, ele traz consigo uma organela que a gente chama de mitocôndria.
que é uma organela muito especial na minha célula, certo? A mitocôndria, queridos, coloca aí, ó, MIT é de quê? Mitocôndria, certo? E essa mitocôndria, jovens, ela vai servir para quê? Para produção de energia. Então é claro que uma célula que precisa produzir muita energia, ela vai precisar muito de quê, gente? De mitocôndria. Por exemplo, se você pega uma célula muscular, você está ali malhando, contrai. Para a contração, você não precisa de bastante ATP, bastante energia. Então, claro que essa célula, ela vai ter uma quantidade de mitocôndrias lá em cima, tá bom, queridos? Altíssima, perfeito? E aí, gente, vamos pensar na nossa questão agora? Pô, o cara falou de microalgas para produção de, deixa eu ver, secreção, de polímeros comestíveis. É isso que ele fala. Os polímeros comestíveis, normalmente, ou vão ser carboidratos polissacarídeos, concorda comigo? Ou eles vão ser o quê, queridos? Ou eles vão ser o retículo endoplasmático rugoso, tá? Tanto faz. Qualquer um dos dois, ele vai ser formado por retículo endoplasmático, certo? Então significa o quê, queridos? Que ou eu tenho proteína formada pelo retículo endoplasmático rugoso, ou eu tenho os carboidratos que podem ser formados tanto pelo complexo de Golgi quanto pelo retículo endoplasmático liso, dependendo do carboidrato que a gente está falando, ok? E aí o que rola, jovens? Presta atenção. Se eu preciso de uma célula que vai secretar isso, significa que ela precisa ter muito desses caras e muito desse cara. Ela precisa ter necessariamente muita mitocôndria? Não. Tá? Ela vai precisar ter muito núcleo? Não. Então o que a gente vai procurar na nossa alternativa? Vai procurar uma alternativa ali, uma linhagem, certo? Que vai ter o maior número de complexos de Golgi e de retículos endoplasmáticos, certo? Então quer ver? Vem aqui para a questão aqui, ó. Vai estar escrito lá, linhagem 1, beleza? Ela tem 50 complexos de Golgi e 20 retículos endoplasmáticos. É uma linhagem até boa. Linhagem 2, ela tem 35 retículos endoplasmáticos e 40 complexos de Golgi. É uma linhagem bastante legal. Concorda comigo, queridos? Porque ela vai ter muito retículo endoplasmático para produção e muito complexo de Golgi. Inclusive, se você somar 40 com 35, dá um número até maior do que 50 com 20. Beleza? Aí vamos lá, queridos. Retículo endoplasmático e complexo de Golgi da linhagem 3 é baixinho, percebe? Da linhagem 4 até que é alto, queridos, mas tem pouco ali complexo de Golgi. Legal? E da linhagem 5 também é baixinho em relação aos outros. Então, o melhor que a gente vai ter ali para isso é o que, gente? A linhagem 2, certo? Aí vamos lá. Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? Quer ver, queridos? Vamos ver as alternativas que eu quero te dar aqui, ó. Opa, certinho, desculpa. Vamos ver as alternativas que ele vai te dar. Quer dizer, ele colocou lá, letra A, linhagem 1, letra B, linhagem 2, certinho, C, linhagem 3, 4 e 5, tá bom? O que a gente vai marcar aqui? A gente vai marcar a alternativa da linhagem 2. Então acompanha no seu material aí e marca essa aí como certa. Tá ok, queridos? Entendemos? E aí, gente, olha aqui, ó, para você ver como as coisas se repetem, tá? Isso também, aquela questão passada era uma questão do Enem, essa também é uma questão do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. E você percebe que vai ser uma estrutura muito parecida. Olha só, estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas desde as fases iniciais da sua produção até o seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para o estudo de caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico apresenta a evolução temporal na produção da proteína e sua localização na célula secretora? Queridos, vem para cá e olha aqui, ó. Você vai ver que isso é simples, jovens. A síntese proteica, ela não é feita assim, ó. Primeiro eu tenho a transcrição, não é isso, queridos? Depois eu vou ter a tradução, sim? Então o que vai rolar? A transcrição é feita dentro do núcleo, tá? Até aqui 0 proteínas, beleza? Até aqui só RNA mensageiro. Saiu do núcleo, chegou aonde? No RNA ribossomal, no ribossomo, concorda comigo? Esse ribossomo, queridos, por exemplo, chegou aqui no retículo, que está cheio de ribossomo, ele vai ler o RNA mensageiro. E aí aquele aminoácido que ele marcou ali radioativamente, ele vai começar a ser o quê, queridos? Acoplado da minha proteína, perfeito? Saiu do retículo endoplasmático rugoso, ele vai para onde? Para o complexo golgiense, não é? Porque no complexo golgiense ele vai ser o quê, queridos? De novo, modificado, empacotado, endereçado e secretado, concorda comigo? Então aqui vai ser o surgimento da vesícula cheia dessa proteína aqui, perfeito? E depois, queridos, saindo do complexo de Golgi, você vai ter vesículas que vão estar prontas para fazer a exocitose, por exemplo, para sair da minha célula, perfeito? Então é claro que a minha análise temporal, ela vai precisar ser o quê, queridos? Primeiro,
retículo endoplasmático rugoso, que é onde começa a síntese proteica. Depois, queridos, complexo de Golgi, certo? Que é onde ele vai ser empacotado, legal? E depois nas vesículas secretoras, certo? Então pega ali, ó. Pega ali no nosso item de novo. Letra A. Olha ali, ó. O pretinho significa vesícula de secreção. 5 minutos, vesícula de secreção, altíssima radioatividade. Tem como isso, queridos? Não. Se a proteína não foi formada aí no retículo endoplasmático, como é que eu vou ter primeiro a vesícula de secreção alta? Então já exclui a letra A. Letra B, queridos. Olha ali, ó. Você pega o primeiro que subiu foi o complexo golgiense. De novo, queridos, primeiro que tem que subir tem que ser o quê? O retículo endoplasmático, não é isso? Letra C. 5 minutos, retículo endoplasmático lá em cima. Opa, massa. 10 minutos, retículo endoplasmático, ou desculpa, complexo de Golgi lá em cima. Massa também. 15 minutos, vesícula de secreção lá em cima. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a proteína ela vai ser começada a ser produzida no retículo endoplasmático, que é onde o aminoácido é colocado. Então, ali por isso que cresceu em 5 minutos. Ela depois vai para o complexo de Golgi, por isso que cresceu mais nos 10 minutos, e depois ela vai para a vesícula de secreção, por isso que cresceu mais nos 15 minutos. Você percebe que as outras barrinhas, elas não vão chegando a zero. Você percebe que, ó, nos 5 minutos, o zero tá o quê? Tá as duas barrinhas, e aí depois dos 10 minutos você já vê que o branquinho não tá a zero ainda. E nos 15 minutos você vê que nem o branquinho, nem o cinzinha, ele vai estar a zero. Por quê, queridos? Porque esse processo, ele não acontece tudo de uma vez, tá bom, queridos? Ele começa a acontecer, certo? E ele vai passando meio que em etapas, perfeito? Então eu não consigo produzir tudo de uma vez só. Não, eu vou produzindo, é igual uma produção normal de qualquer coisa. Legal? Eu vou produzindo e isso aumentando. É claro que vai ter picos, tá bom, queridos? Mas não vai chegar a ser diretão. Letra D também não faz sentido porque o complexo de Golgi sobe antes, depois da vesícula de secreção e por último o retículo endoplasmático. Então isso não faz sentido nenhum, certo? Queridinhos, volta aqui para mim. Beleza? Queridos, organela citoplasmática é muita coisa? Depende, cara, depende, tá? As organelas que geralmente caem são essas aqui, beleza? Além dessas, o que eu sugiro você dar uma olhada? Por exemplo, cloroplastos. Cloroplastos é uma organela boa, certo? Uma organela que faz fotossíntese, por exemplo, uma organela boa de olhar, certo? Outra coisa, tem uma organela chamada peroxissomo. Ela é muito parecida com o lisossomo, beleza? Só que o lisossomo ele serve para o quê? Para quebrar, ele serve para... Ele tem enzima dentro, não é isso? Então ele vai servir para quê? Quer dizer, ele vai servir para quebrar, para digestão intracelular. Enquanto o peroxissomo também tem uma enzima, mas essa enzima ela serve para fazer uma conversão muito específica. Que é uma conversão que a gente chama de H2O2, certo? Ou água oxigenada em água e oxigênio. E para isso ele vai usar uma enzima aqui, queridos, que a gente chama de catalase, que é super conhecida, certo? Então, jovens, para que serve esse tipo de reação química? Toda vez que a gente quebra moléculas orgânicas no nosso corpo, tá? Na nossa célula, você vai perceber que você vai gerando alguns radicais livres. Dentro desses radicais, o que mais gera é a água oxigenada. Só que a água oxigenada, jovens, ela é super reativa. Então, se eu deixar ela solta ali, o que ela vai fazer, queridos? Ela vai destruir minha célula, velho. Certo? Então eu preciso do peroxissomo para reciclar isso e para deixar minha célula funcionando bem. Então a catalase a gente pode chamar ela também de uma enzima antioxidante, tá? Que é exatamente uma enzima que não vai deixar que os radicais livres, por exemplo, eles permaneçam reagindo na sua célula. Você tem outras substâncias que são antioxidantes e vão neutralizar os radicais livres? Claro que você tem, certo? Não é só a catalase, é a única que existe, ok? Queridinhos, no mais hoje é isso aí, tá? Tomem cuidado com esse tipo de questão. Não pequem por detalhezinhos, tá ok, queridos? Então, essas questões de organelas, elas são definidas no detalhe. Então, sempre pense no seguinte, a sua prova, ela nunca vai chegar para você, ou melhor, nunca diga nunca, né? Mas ela provavelmente não chegará para você e falar assim, qual que é a função da mitocôndria? Qual que é a função do retículo endoplasmático? Não, ela não está interessada nisso, tá? Mas ela está interessada se você consegue acoplar isso com o seu conhecimento fisiológico. Então sempre pense nas funcionalidades celulares, tá? Então se o cara chega para você e fala, pô, uma célula de músculo, a célula de músculo precisa de energia, quem precisa de energia tem que ter mitocôndria.
Legal? Tem que ter mitocôndria fazer muito ATP. Certo? Aí o cara fala, pô, eu tô falando agora de uma célula do fígado. Pô, pra que serve meu fígado? Pô, se eu bebo álcool, lembra dessa ideia? Eu tô bebendo álcool, legal, e meu fígado tá destruindo. Lembra do funcionário do mês? Sempre é assim, né, gente? Sai o carnaval, aí depois, sempre no último dia do carnaval, alguém vai te mandar uma foto. Funcionário do mês, aí tem lá um fígado. Não é isso, queridos? Então, por que isso? Pô, porque eu tô bebendo muito, e se eu tô bebendo muito, ele tá atrapalhando meu fígado, porque meu fígado é o cara que tá o quê? Que tá processando, certo, a toxina que a gente chama de álcool. Então, o poder dele é de desintoxicação. Se o poder dele é de desintoxicação, é preciso ter a organela que ajuda a desintoxicar. Legal? E aí, retículo endoplasmático liso vai estar em grande parte. Então, é isso que a gente precisa ter a visão. Legal? Então, sempre pense assim, queridos. Sempre quando você tem um órgão, pensa, pô, eu sei a funcionalidade do órgão? Sei. Então, o que aquela célula tem que ter? Sempre você vai pensar assim, tá bom? Então, a partir de hoje, toda vez que você falar de fisiologia, certo? Você vai pensar, e o que aquela célula tem? O coração bate, massa. Então, o que a célula muscular do coração tem que ter? Mitocôndria, porque bater é uma contração. Entenderam a ideia? O pâncreas, ele produz hormônios, produz enzimas, hormônio proteico, enzimas é uma proteína. O que ele tem que ter? Retículo endoplasmático rugoso. Então, por ali vai, queridos. Sempre pensem nisso, tá ok? Queridos, beijo, um queijo para vocês, tá? Uma excelente noite para vocês. Não durmam ainda, pelo amor de Deus, tá bom? Terminem aí a aula com o Luquinhas, perfeito? Ele vai fechar a noite com vocês aí em grande estilo, ok? E até mais, estudem, qualquer dúvida pode vir até mim, não tem problema nenhum. Eu sei que fisicamente a gente pode estar distante, mas, queridos, mande aí mensagem em Facebook, Instagram, e-mail, o que for. Legal, você pode mandar mensagem para mim que eu vou ter um prazer enorme em te atender. Tá ok? Beijo, um queijo para vocês. Boa noite, até mais. Tchau.